O presidente Jair Bolsonaro indicou Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. Com a escolha, Bolsonaro quebrou a tradição de escolher um dos nomes da lista tríplice indicada pela Associação Nacional de Procuradores. Augusto Aras tem 60 anos, é natural de Salvador e é doutor em Direito Constitucional. Ele entrou para o Ministério Público em 1987 e, desde então, já coordenou grupos que tratam de direito constitucional e penal. Atualmente, como subprocurador, Aras coordena a Terceira Câmara, que cuida de processos relacionados à economia e direito do consumidor. Ele também já fez parte do Conselho Nacional do Ministério Público e foi procurador eleitoral da Bahia. A confirmação do nome de Aras para o cargo de Procurador-Geral da República foi feita pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Já estou apanhando na mídia. Esse é um bom sinal, sinal que a indicação nossa é boa. Tá? Acabei de indicar o senhor Augusto Aras para chefiar o Ministério Público Federal. Conversado com ele, já era a sua prática também, na questão ambiental. O respeito à produtor rural e também o casamento da preservação do meio ambiente com o produtor. Augusto Aras não estava na lista tríplice indicada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. A escolha de um dos nomes da lista não é obrigatória, mas se tornou uma tradição desde o primeiro mandato do ex-presidente Lula. Bolsonaro é o primeiro presidente, desde então, a desconsiderar os nomes sugeridos pelos procuradores, que nesta quarta-feira voltaram a pedir ao presidente que escolhesse um dos nomes da lista. A lista tríplice estava na mesa de Bolsonaro desde julho, mas Augusto Aras já tinha criticado o processo de escolha e anunciado que estava na disputa desde abril. Tido como conservador pelos colegas, o novo indicado soube se alinhar ao presidente em temas centrais, como a defesa da imunidade parlamentar, ideologia de gênero, questões econômicas e também de meio ambiente. Antes do anúncio, Bolsonaro já havia comentado sobre o perfil desejado do novo procurador. Mas vou apresentar uma pessoa que eu entendo, como conversado algumas vezes com ela, que ela tenha numa das mãos a bandeira do Brasil e na outra mão a nossa Constituição. Não podemos ter uma pessoa radical na questão ambiental que vai simplesmente botar o nosso agronegócio para baixo. Dada a sua forma chita de agir, como sabemos que existe alguns, não podemos ter alguém também que atrapalhe a nossa infraestrutura do capitão Tarcísio, quando quer rasgar uma estrada, ou quer duplicá-la, ou quer apenas recuperá-la, tem problema que vem do MP. Um dos primeiros desafios de Aras será recompor a força-tarefa da Operação Lava Jato dentro da Procuradoria-Geral. Na noite desta quarta-feira, houve uma debandada no grupo. 5 procuradores que trabalhavam especificamente nos processos da Operação Lava Jato, que envolviam políticos com foro privilegiado, deixaram os cargos. Na nota em que anunciaram a decisão, eles justificaram que o pedido de desligamento do grupo de trabalho da Lava Jato foi motivado por uma grande incompatibilidade de entendimento da equipe com uma manifestação enviada pela Procuradora-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Os procuradores encerram um comunicado dizendo que o compromisso deles será sempre com o Ministério Público e com a sociedade. A manifestação a qual eles se referem é um parecer da atual Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. No documento em que ela pede a homologação da delação premiada do ex-presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro, a procuradora também solicita o arquivamento de trechos que envolvem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e um dos irmãos do presidente do STF, Dias Toffoli. Também em protesto, Raquel Branquinho deixou a Secretaria da Função Penal. Ela é considerada uma das maiores investigadoras criminais do Ministério Público e era a coordenadora da área. Branquinho era, inclusive, considerada braço direito de Dodge para questões criminais. Em nota, a Procuradora-Geral reafirmou que age invariavelmente com base nas evidências, observa o sigilo legal e dá rigoroso cumprimento à Constituição. Ainda acrescentou que todas as decisões dela são submetidas ao Supremo. Agora, Augusto Aras passará por uma sabatina e precisa ter o nome aprovado pelo Senado. O mandato de Raquel Dodge se encerra no próximo dia 17 e, se até lá todo o trâmite não tiver sido concluído, o subprocurador e vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público, Alcides Martins, assumirá o cargo de PGR